Meu nome é Jan Schmidt, sou da Magma e nessa apresentação eu vou discutir a relação entre otimização de projeto e processo via simulação e machine learning, deep learning. A apresentação vai ter o seguinte conteúdo. Nós vamos começar com uma introdução, onde vamos falar de malha, modelo e dados de entrada, e vamos falar na aplicação de simulação, vamos falar da aplicação de inteligência artificial na produção e vamos falar sobre a integração da simulação e da inteligência artificial. Em alguns momentos, eu vou utilizar essa sigla IA, que representa a inteligência artificial. Vamos começar, então, com a nossa introdução. Quando eu falo de simulação, eu tenho que lembrar de 3 aspectos importantes, pelo menos. Eu tenho que lembrar e pensar no meu método de solução, que tipo de malha que eu vou utilizar. Eu vou ter que entender, a partir de modelo, o modelo que vai ser aplicado, e eu vou ter que lembrar dos dados e pensar nos dados de entrada e condições de contorno que eu vou aplicar a esta simulação. Vamos ver isso de um ponto de vista prático um pouco mais a fundo. Vou começar, então, pelo aspecto de malha. Nós temos diferentes tipos de métodos para solucionar problemas de engenharia. Nós podemos usar métodos de elementos finitos, volumes finitos, diferenças finitas e assim por diante. Eu listei 5 exemplos aqui, mas existem mais exemplos. Olhando as 2 imagens aqui abaixo, nós vemos à esquerda, por exemplo, destacado o método dos volumes finitos e à direita o método dos elementos finitos. Mas como é que eu sei isso? Ou seja, se eu olhar para uma representação geográfica aqui do método, eu consigo imediatamente identificar? Não. Vamos olhar esses 2 métodos aqui. Então, nesse lado aqui eu tenho uma malha de forma hexaédrica e do lado direito eu tenho uma outra malha com elementos prismáticos e tetraédricos. Eu posso dizer qual método está sendo utilizado somente olhando a imagem? Não, não é tão fácil assim, porque eu poderia usar esta malha e solucionar através de elementos finitos ou através de volumes finitos. Ou seja, há pelo menos 2 formas para resolver isso. Então, simplesmente olhando a malha, eu não consigo identificar que método está sendo utilizado. Então, esse é um aspecto que tem que ser tomado muito cuidado para entender. Outro aspecto, vamos discutir um pouco mais modelo. Modelo é uma parte muito importante dentro da simulação. O que é um modelo? O modelo matemático é uma representação e interpretação simplificada da realidade. O modelo apresenta apenas uma visão ou cenário de um fragmento do todo para estudar um determinado fenômeno complexo. Ou seja, eu estou olhando um fenômeno e eu quero representá-lo através de um modelo. Então vejamos, o modelo ele recebe um input, ele faz uma atividade interna e ele fornece um output. E essa relação é o que eu quero estudar, a entrada e a saída desse modelo. O importante para mim é que nesse modelo ele me produza resultados confiáveis dentro daquilo que eu estou pretendendo estudar. Vamos discutir isso um pouco mais a fundo. De um ponto de vista muito prático, aqui a intenção não é entrar em teorias profundas, mas entender como isso funciona. Vamos pegar um exemplo de um carro. Um carro onde eu tenho aqui um modelo da potência do motor. Eu só vou usar isso e o meu objetivo é determinar a velocidade máxima desse veículo, ou seja, eu tenho um gráfico aqui, velocidade versus distância, e o meu objetivo é determinar qual que é a velocidade máxima. Essa aqui é a linha real, mas eu não sei onde ela está. Normalmente, o que eu quero é justamente através, sem medições práticas, na minha simulação, prever o que vai acontecer. Então, por exemplo, se eu pegar um modelo muito simples, que tem só a potência do motor, o que vai acontecer? Vemos essa linha vermelha, como eu só tenho a potência do motor, provavelmente a previsão da velocidade máxima será maior do que a velocidade máxima real do modelo, do carro em si.
Então, somente com essa informação no modelo, eu não consigo uma boa representação. Então, eu preciso complicar o meu modelo. Preciso adicionar informações no meu modelo. Então, por exemplo, considerando o ar, ou o vento, ou a resistência do ar à movimentação do carro, só que nesse caso, como eu não quero complicar, eu vou usar essa informação de forma constante. Então, a resistência do ar, mas com uma velocidade constante. Então, o meu modelo ficaria assim, ou seja, eu teria uma breve redução do valor, mas ainda estaria eventualmente longe do resultado final. Vamos complicar um pouco mais esse modelo. Em vez da velocidade ser constante, vamos considerar a resistência do ar agora em função da velocidade. O que aconteceria com a curva? Ela seria alguma coisa como isto. Ou seja, eu ganho em precisão, mas eu ainda não cheguei no resultado final. O que eu posso adicionar mais nesse modelo? Bom, eu posso adicionar nesse modelo do veículo, eu posso adicionar o atrito com o solo, o atrito entre todos os componentes no carro, e aí esse modelo o resultado poderia se parecer a alguma coisa como isso. Ou seja, eu chegaria muito mais próximo da informação que eu estou querendo determinar, que é a velocidade máxima desse veículo. Ora, se eu não sei o que está escrito no meu modelo, ou se eu não entendo o que está escrito e como isso afeta o meu resultado, como eu posso saber se eu estou longe ou perto? Eu teria que medir a velocidade do veículo. Então, o que se faz normalmente? Uma vez que você tem um modelo, você valida esse modelo, e aí a partir daquele momento que você validou, você começa a usar ele em outras situações, variando, então, por exemplo, o formato do carro, curva de potência do motor e assim por diante. Então, eu preciso entender o conteúdo do meu modelo para saber qual é a física que está sendo considerada. Vamos falar um pouco de dados de entrada. O que são dados de entrada? Dados de entrada no nosso modelo são, por exemplo, a curva de potência do motor, a massa do carro, o vento, ou se é um dia calmo, ou se é um dia com vento, preciso considerar, então, a resistência do ar de uma forma diferenciada. Que tipo de combustível eu estou usando, ou seja, esse tipo de combustível pode interferir na potência do motor? Qual é o peso dos ocupantes? Qual a temperatura do ar? Isso interfere no funcionamento do meu motor, eventualmente na resistência do ar? Os pneus estão calibrados com que pressão? Coeficientes de atrito dos diversos componentes, por exemplo. E muitos outros fatores. Ou seja, eu tenho que entender quais são os dados de entrada que eu quero colocar, que eu preciso colocar e que afetam o resultado da minha simulação. Vamos dar um exemplo aqui num gráfico. Vejam os meus dados de entrada plotados ao longo do tempo. Vejam que eu tenho um pico e um vale. Eu tenho uma faixa de trabalho dos meus dados de entrada. Mas a pergunta fica, qual é o dado de entrada que eu vou realmente utilizar para a minha simulação? Vão ser os extremos que eu tenho, a média desses dados de entrada? Como eu vou lidar com essa situação? Vamos fazer um breve resumo. Lembrando, simulação não é fim, mas meio para auxiliar na solução de problemas de engenharia. Outro aspecto é, por princípio, toda simulação está incorreta, pois ela não contém toda a realidade. Importante é você saber se possui informação suficiente para reproduzir a sua realidade, com foco naquilo que você está tentando resolver. Portanto, o usuário deve entender o problema físico e a forma proposta na simulação para resolver esse problema físico. Se eu não entendo o que está acontecendo na prática, nessa física da prática, fica difícil de interpretar se aquilo que eu estou vendo com a simulação faz sentido ou não faz. Então, entender o modelo físico e entender a proposta da simulação é uma das etapas mais importantes. Bom, como tudo na vida, né, nós temos algumas regras, né? Então, imaginem o seguinte, todo mundo pretende alguma coisa rápida, alguma coisa boa e alguma coisa barata. Infelizmente, isso na vida é um pouco utópico. Em geral, não é assim. Em geral, quando eu tenho algo que seja rápido e bom, ele é caro. Algo que é bom e barato, em geral, é demorado.
e algo que é barato e rápido, em geral, é ruim. Ou seja, eu preciso tomar cuidado com as decisões que eu tomo a respeito dos modelos, por exemplo. Eu posso pegar um modelo que é rápido e não chegar no resultado que eu quero. Ele vai ter, por exemplo, se ele for rápido e barato, ele pode ser ruim. Vamos pegar um exemplo um pouco mais concreto desta situação. Ao lado esquerdo, eu tenho um modelo limitado e ao lado direito um modelo avançado. Esse é um caso de um componente fundido, onde eu tenho um sistema de canais, um maçalote para alimentar as duas peças e condições de contorno para simular o enchimento desse molde. Essa animação ela está indexada por porcentagem preenchida, ou seja, se eu tenho 10% preenchido do lado esquerdo, eu tenho 10% preenchido do lado direito. Então, olhando esse resultado, e as cores, elas representam temperatura. Ou seja, a temperatura entre a temperatura que o metal está sendo vazado, 1.400 graus, e a temperatura onde ele inicia a solidificação. Olhando a animação, parece tudo mais ou menos igual. Ou seja, não está muito diferente, né? Será que isso é verdade? Ou seja, isso que eu digo, quando alguém tem que olhar o resultado da simulação, ele tem que ter uma expectativa do que ele quer ver e do que ele pode ver. Eu vou mudar um pouco esse vídeo, indexando ele de uma forma diferente. Agora nós vamos indexar ele por tempo, ou seja, quando é 1 segundo do lado direito, é 1 segundo do lado esquerdo, mesmo que tenham diferenças de porcentagens preenchidas. E aqui, a primeira coisa que nós podemos perceber é que existem diferenças entre os dois resultados. Quanto o resultado da direita enche mais rápido, o resultado da esquerda demora muito mais para encher. Se olharmos agora em certos momentos, vamos deixar avançar um pouquinho, ok? Quanto aqui o metal já entrou dentro do maçalote, do lado esquerdo, o metal ainda está chegando no maçalote. Então, existem diferenças de tempo. E, olhando aqui, nós vemos que o metal entra a peça antes no modelo avançado do que no modelo limitado. Quando você tem uma expectativa e você tem um treinamento adequado, o que acontece? Você começa a olhar essas informações não como se elas fossem parecidas, mas como sendo diferentes. Eu vou detalhar um pouco mais. Desculpem. Olhando aqui o lado esquerdo e o lado direito, nós vemos que ao final do enchimento, o lado direito encheu em próximo a 8 segundos e o lado esquerdo encheu em 11,5 segundos. Ou seja, tem uma diferença de tempo de enchimento da cavidade de 45%, que é uma diferença considerável. Se olhar agora um pouco mais em detalhes, em alguns pontos, olhando o enchimento do modelo limitado, no modelo básico, eu vejo aqui que o metal adentra de forma muito calma dentro da peça. Agora, olhando quando o modelo é avançado, eu vejo que o metal não adentra de forma calma, mas ele entra de forma mais rápida e ele colide com o molde aqui desse lado. Ou seja, ele provoca um impacto no molde. Esse molde é de areia. Então, o que pode acontecer? Eu posso erosionar o molde nessa região. O que eu não teria essa conclusão olhando no caso da esquerda. Então, essa é a forma que onde você, olhando, você deve tomar decisões em relação ao que está acontecendo, mas ter problemas com seu modelo, ou ter um modelo mais básico, pode levar você a conclusões incorretas a respeito da qualidade do enchimento desse componente. Muito bem, vamos continuar então falando agora sobre a aplicação de simulação na fundição. Vamos ver em que momento eu posso aplicar simulação de processo de fundição. Vamos começar de um esquema um fluxograma, na verdade, típico, Você começa pelo projeto do componente, geralmente feito pelo cliente, que pede uma cotação, envia um pedido, a partir daí é realizado o projeto do componente,
Essa situação é tipicamente para uma peça fundida por gravidade em aço. Esse projeto finalizado é feita a construção do modelo. Esse modelo, então, é levado à produção, feita a moldagem num molde de areia. Esse molde é vazado, resfria, são removidos os maçalotes. A peça, então, vai para um tratamento térmico, para se atingir as propriedades mecânicas, faz-se o acabamento final, eventualmente chega a ser uma usinagem na própria fundição ou no cliente final. Depende muito da situação. Em que momentos nós podemos aplicar simulação do processo de fundição? Bom, simulação de processo de fundição pode ser aplicada em todos esses momentos, ou seja, desde o projeto do componente, no sentido de entender como esse componente vai ter performance na fundição. Na cotação, para entender, por exemplo, os limites de alimentação que eu preciso, entender o quanto eu vou gastar de metal, qual vai ser o meu rendimento metalúrgico dessa situação. E aí, em seguida, no projeto, na moldagem, simulação dos processos de moldagem, por exemplo, em areia, no vazamento, resfriamento, remoção do maçalote, tratamento térmico, acabamento final e usinagem. Ou seja, em diferentes momentos é possível aplicar a simulação do processo de fundição. Seguimos em frente e chega aquela pergunta, mas por que usamos simulação em fundição? Dentro da fundição, um dos objetivos, em geral, são reduzir defeitos, identificar tendências aos defeitos antes da primeira produção, ou seja, a ideia da simulação é prevenir e não remediar. Aumentar o rendimento metálico ou rendimento metalúrgico, ou a quantidade de metal que é necessária para produzir uma peça, auxiliar no desenvolvimento da produção de novos produtos, ou seja, fazer com que o desenvolvimento dos novos produtos seja mais assertivo, desde o projeto do componente até a primeira tentativa de produção. Desenvolver o conhecimento da mão de obra. À medida que a simulação ela mostra o que acontece dentro da fundição, e a fundição é uma caixa preta, onde é muito difícil imaginar o que acontece lá dentro, você utilizar os resultados de simulação permite que você mostre o que está acontecendo e transfere com isso conhecimento às pessoas que têm que produzir. Estudar variações de processo, como elas afetam o resultado de qualidade, reduzir o tempo de desmoldagem, ou seja, ganhar espaço físico, reduzindo o tempo, e vários outros objetivos. Mas eles são todos traduzidos por um aspecto muito simples, chamado competitividade. Eu preciso analisar todos os aspectos e usar a simulação da melhor forma possível para me tornar mais competitivo. Quais são os desafios que a gente encontra de qualidade de um fundido? Nesse exemplo, um fundido de aço. Eu posso ter problemas de enchimento, como emendas, inclusões, ou então rechupes durante a solidificação, que são vazios, que são originados pela falta de alimentação adequada, problemas com segregação, ou defeitos no molde que prejudicam o acabamento da peça fundida, bolhas de gás, trincas durante a solidificação, ou eventualmente trincas a frio depois, quando eu tenho tensões residuais, e que eventualmente ainda podem causar trincas no momento da aplicação do componente. Tem o potencial de distorção do componente, tirando ele dos limites dimensionais permitidos, fazer a simulação do tratamento térmico e olhar então a microestrutura e a propriedade mecânica final. Esses são desafios de qualidade que toda fundição de aço, por exemplo, tem. Obviamente, outros tipos de fundição têm outros desafios pessoais, mas tipicamente numa fundição de aço é o que a gente tem. Mas a simulação. Então, quer dizer que eu posso usar a simulação e aí, vamos brincar um pouco com as palavras, todos os problemas estão resolvidos. Não. Como qualquer coisa, né, você tem alguém que utiliza uma ferramenta e ela tem diferentes habilidades. Diferentes pessoas têm diferentes habilidades no uso da ferramenta. Então, no caso da simulação, a mesma coisa. Existem várias formas de aplicar a simulação. Por exemplo, a forma mais básica, mais simples, é fazer o projeto manual, como era sempre feito, sem utilizar inicialmente informações de simulação,
faz-se uma simulação avaliando, dizendo assim, ok, tá bom ou não tá bom? Mas isso é muito básico. Se eu for avançar um pouco mais, como aplicar simulação, eu vou caminhar nesta direção aqui. Ou seja, eu vou pegar o produto e simulá-lo, determinar o que a gente chama de módulo térmico, ou seja, como o componente solidifica. E a partir desta informação na simulação, eu já posso calcular a alimentação. Ou seja, eu uso um resultado de simulação como dado de entrada para um cálculo manual. E aí, a partir daí eu faço algumas interações para otimizar isso, para reduzir tamanho de massa lote, para melhorar o sistema de canais, mas tudo manual. Se eu melhorar isso mais um pouco, eu faço tudo isso, mas ainda levo em consideração, por exemplo, variações de processo. Por quê? Nas outras situações, quando eu faço uma simulação, estou simulando as condições de processo de um componente, e não de um conjunto de componentes que estão sendo vazados na produção. Então, eu preciso entender como o processo que varia na produção afeta a qualidade do resultado. Mas, se eu avançar mais um pouco no uso da simulação, o que eu vou fazer? Eu vou partir de um projeto base, de uma situação base, vou definir objetivos claros, objetivos entre qualidade e custo, e vou simular de forma automática, usando DOEs, ou Design of Experiments, ou experimentos virtuais, e otimizações para determinar, então, qual que é a melhor situação que tenha robustez e baixo custo e qualidade. Claro que quando eu parto desta primeira aplicação para esta última aplicação, eu tenho uma evolução da assertividade na prática. Por quê? Eu estou introduzindo cada vez mais informações na simulação e eu estou testando um campo maior de variáveis e alternativas. E com isso estou melhorando a minha assertividade na prática. Como é que é numa fundição em geral? Em geral, na fundição eu tenho inúmeras variáveis. Por exemplo, composição química, os ciclos do processo, que material de moldar, tamanho e localização de massalotes, o comportamento metalúrgico do metal. Além disso, eu tenho vários critérios distintos de qualidade, ou seja, critérios que determinam, por exemplo, as propriedades mecânicas que eu preciso atingir, os defeitos que eu permito e quais eu não permito, a presença de trincas, a presença de inclusões, e, além disso, na produção eu tenho objetivos também. Eu preciso minimizar, por exemplo, defeitos, maximizar a produtividade, sem esquecer de atingir as propriedades mecânicas requeridas. Isso geralmente representa um conflito, porque alguns desses objetivos são conflitantes. Então, como lidar numa situação complexa dessas de uma forma mais sistemática? Lembrando que os meus graus de liberdade são projeto e processo, as duas coisas, e não somente uma delas. Vamos olhar. A aplicação de simulação, como eu havia dito, pode ser feita de forma manual. Então, eu tenho uma situação inicial, eu simulo, analiso visualmente. Se eu estiver satisfeito, eu termino. Se eu não estiver satisfeito, eu faço uma nova seleção de variáveis e condições geométricas, ou seja, projeto e processo, faço uma nova simulação e avalio novamente e fico nesse ciclo até estar satisfeito. Isso é o que a gente chama de otimização unidimensional. Mas, se eu, em cima dessa situação, adicionar variáveis de processo, graus de liberdade, uma sequência inicial, eu posso fazer disso uma situação automatizada, onde a simulação recebe as informações automatizadas, faz uma avaliação automatizada e tem a modificação desse conjunto. Isso nós chamamos de Design of Experiments virtual, ou seja, DOE virtual. E se eu, além disso, entrar objetivos que eu quero atingir e simular, eu faço disso uma otimização virtual, ou seja, onde eu vou avaliar critérios de econômicos e critérios, de qualidade, e balancear os dois para atingir o resultado final, que é um melhor compromisso entre eles e um resultado adequado.
Olhando isso de uma outra forma, como é que numa produção isso poderia ser feito? Ou como é que isso se parece? Imaginem que cada ponto desses é um ensaio virtual. Por exemplo, as minhas condições de trabalho estão mais próximas desta região aqui, nesse ponto, em volta desse ponto. O que eu posso descobrir? Que esses pontos vermelhos, que têm um critério de qualidade 2 baixo, mas tem um critério de qualidade 1, são inadequados para a produção. Então, a simulação identificou que isso é excessivo, e aí, a partir disso, eu consigo determinar, então, uma região. Mas esses limites, no geral, quando não se usa simulação, eles só são conhecidos e checados na produção. E o importante é saber a linha que separa esses dois campos, ou seja, esse é o campo onde o componente não é aceitável, dessas condições onde as peças são aceitáveis. Mas ser aceitável é aonde queremos chegar? Não, nós queremos chegar mais à frente, nós queremos ter um resultado de robustez, nós queremos um processo que seja não só ótimo, mas robusto. Ele tem que acomodar as variações naturais que o meu processo tem, sem que eu perca resultados desta situação. Então, procuramos, na verdade, um projeto ótimo e robusto. Vamos falar um pouco de casos de simulação. Então, vamos dar alguns exemplos de simulação. Vamos pegar esse componente aqui em cinza. Nós estamos vendo ele em corte. Na verdade, é um anel. Os maçalotes estão aqui delimitados como vermelhos. O sistema de resfriadores são esses itens em azul. E o que acontece? Nós temos tanto maçalotes parametrizados, ou seja, o tamanho deles, quanto os resfriadores também delimitados. Então, diâmetro, altura, comprimento. Então, são 6 variáveis que nós estamos analisando. Além do número de maçalotes, o seu tamanho, o comprimento desses resfriadores, o ângulo dos resfriadores, o diâmetro do resfriador de topo, esse resfriador de topo, e a altura do resfriador de topo. Então, são todas essas variáveis. Se nós olharmos o número de alternativas que nós temos aqui, fizermos uma composição, nós vamos ver que tem uma combinação possível de 82.500 itens, ou seja, eu teria que fazer 82.500 simulações para cobrir todo esse campo total. Mas, através de recursos numéricos, a gente pode reduzir isso. Um importante aspecto quando a gente avalia, então, resultados de simulação, a gente utiliza métodos como DOE para reduzir o número de ensaios. O que a gente pode ver, por exemplo? Esse é um caso onde eu estou vendo o rechube que é encontrado na peça versus o comprimento desses resfriadores internos. O que a gente nota? Nota que aqui, com comprimento pequeno e com comprimento grande, nós temos os mesmos resultados, ou a mesma dispersão de resultados. O que significa isso? Significa que eu não tenho um impacto realmente desse comprimento dos resfriadores em cima da qualidade do fundido. Logo, não é uma variável interessante. Saber que não é interessante significa que eu posso ser mais econômico. Eu posso ter resfriadores menores trabalhando na prática. Outro aspecto, por exemplo, o número de maçalotes. Quando eu olho essa dispersão, vejo que com poucos maçalotes eu tenho defeitos grandes, mas aumentando o número de maçalotes eu tenho defeitos menores. O que isso significa? Significa que o número de maçalotes influencia diretamente a qualidade dos resultados. Mas a pergunta é, quantos maçalotes são efetivamente necessários? 5, 6, 7, 10? Quantos que eu preciso efetivamente? Lembrando que o meu objetivo não é só a qualidade do componente, mas é o custo de fabricação também. Quando a gente passa, então, a fazer uma avaliação de forma sistemática através de DOE ou uma otimização automática, nós recebemos um gráfico como esse, onde eu posso plotar o defeito, aumento do defeito, versus o volume do maçalote, por exemplo, que significa custo de fabricação, né? O que a gente consegue notar? Dentro de uma série de ensaios feitos, existe uma linha aqui que mostra que não temos mais ensaios desse lado, na verdade, ou muito próximos, na verdade, dessa linha, ou seja, essa linha limite, ou seja, essa linha, ela me diz
diferentes ensaios aqui têm uma composição de qualidade versus custo. E o ser humano precisa, então, decidir qual é o índice, qual que é o ensaio que ele vai preferir utilizar. Nesse caso, o foco é em cima de qualidade, ou seja, eu vejo que este ensaio aqui tem quase os mesmos resultados, praticamente os mesmos resultados, que com volumes bem maiores de produção, mas que ele está nessa inflexão. Então, aqui privilegiando qualidade, eu vejo que esse é o ponto ótimo de projeto para essa condição. Agora, se eu faço só um DOE, fatalmente, como eu vejo no lado esquerdo, eu tenho um ótimo resultado, mas não é o melhor. Quando eu quero buscar o melhor resultado, eu preciso usar um algoritmo que varie novamente essas condições, aprenda com aquilo, com os ensaios que foram realizados, e em cima desses ensaios realizados, ele vá otimizando o sistema. Então, quando eu aplico o DOE, eu tenho um bom resultado, sei quais são os parâmetros que têm maior influência, mas usando uma otimização numérica, eu consigo melhorar ainda mais a qualidade do componente. Então, existem diferenças que você tem que ter expectativa. Quando eu falo agora num segundo caso, esse é um caso onde eu tenho um componente aqui, esse componente ele é fundido com massalotes de um lado e do outro, ele tem um canal de descida aqui, um enchimento, e esse componente está sujeito a trincas. Então aqui é uma inspeção do componente, mostrando uma trinca justamente nesses raios aqui, desse componente. Esse componente é produzido por um processo chamado shell molding. 80 a 90% de todos os fundidos demonstram trinca nesses cantos internos, ou seja, essa é uma situação onde foi produzida e a simulação está sendo utilizada para melhorar a situação que está acontecendo na prática. E qual que é o problema? O problema é que retrabalhar essas trincas, além de eu ter que inspecionar todas as peças, eu tenho que reparar as peças por solda. Eu soldei, eu tenho que tratar termicamente novamente e assim por diante. Ou seja, o custo elevado para consertar um problema. Ok, então essa é uma situação já de produção. Como pode ser lidado com uma situação já em produção? Vejam, a primeira coisa que o ser humano precisa fazer é decidir como ele vai variar. Então aqui nas animações que nós estamos vendo no vídeo, nós vemos diferentes alternativas testadas, que combinam, nesse caso, design do fundido, ou seja, o projeto do componente, dimensionamento e configuração desses massalotes em vermelho e parâmetros de processo modificados. Mas quem decide o que variar é o ser humano. E aí o objetivo é, claro, ter um fundido, né, uma peça fundida sem rechupes e sem trincas para que elas não precisem ser retrabalhadas. Então foram avaliados diferentes designs. Como é que a gente pode olhar agora o resultado desses designs? Bom, antes, né, olhando que nós começamos com esse design original, com um índice de trinca alto nos cantos, e também na parte frontal, também temos uma indicação. E aí, quando olhamos o design otimizado, nós vemos o quê? Nós vemos que esse índice de trinca caiu, ele não desapareceu, mas ele caiu severamente, tendo o melhor resultado essa situação. Mas como é que a gente chega nesse resultado? Esse é um gráfico onde a gente coloca os experimentos virtuais na abscissa, e temos duas ordenadas aqui. Uma representando o rechupe com a cor azul, ou seja, esses são os indicadores de quantidade de rechupe na cor azul, e o risco ou a incidência de trinca na cor laranja. Esses resultados foram intencionalmente ordenados por incidência de rechupe, ou seja, o rechupe vai aumentando da esquerda para a direita. Bom, nós podemos ver que em algumas situações eu tenho um rechupe baixo, uma tendência de trinca alta, ou então um rechupe alto com uma tendência de trinca baixa. Esse é um problema típico de fundição, onde você tem um conflito dos resultados. Então, o que nós buscamos aqui? Buscamos um resultado de compromisso, um resultado onde nós tenhamos, talvez não a menor incidência de rechupe, nem a menor incidência de trinca, mas o compromisso entre os dois seja o melhor possível, com pouco rechupe e pouca trinca, o que vai nos dar um componente de qualidade superior.
Então vejam como há um conflito entre os resultados. Geralmente aqui, quanto mais rechupe, menor a trinca. Quanto mais trinca, menor o rechupe. Mas existe uma relação de compromisso. E é isso que nós estamos procurando. Resumindo a simulação, o que a gente pode dizer? Nós temos diferentes formas de utilização da simulação. Ela representa um pouco o nível do usuário, ou seja, quanto mais avançado o usuário, mais efetivo é o resultado da simulação. Você usa modelos de distintas complexidades e qualidade no resultado. Então, é necessário uma pessoa experiente para verificar o que está acontecendo. É necessário uma pessoa com conhecimento físico para entender o que está acontecendo. Existe uma sensibilidade à qualidade dos dados de entrada. Então, distintos dados de entrada vão produzir distintas respostas. Então, é muito importante entender os dados de entrada. Como eu disse, nós podemos ter dados de entradas reais, como aquele gráfico, ou então uma ficha de processo. Uma ficha de processo é uma informação, o que se pretende fazer, mas não é normalmente aquilo que acontece dentro da produção. Nós temos a aplicação da simulação em projeto e processo, nos dois focos, e nós temos que lembrar que manter o foco nos objetivos a serem alcançados, né? Ou seja, o objetivo não é fazer simulação, o objetivo é resolver um problema de engenharia que aparece na produção. Bom, vamos falar agora de inteligência artificial na produção. O uso de inteligência artificial na produção já não é uma coisa nova, do tipo, temos aplicação já no setor automotivo, no setor de aços longos, processamento de minerais ou outros setores, mas também já temos casos de aplicação de inteligência artificial na produção de fundidos. Existem diferentes formas de trabalharmos com a inteligência artificial. Nesse caso, nós podemos falar que existe a forma reativa, preventiva, preditiva ou então, o caso que vamos ver, prescritivo. O que quer dizer? Vamos discutir os dois últimos aqui, que são talvez os mais interessantes. Preditivo é quando eu uso uma informação para prever se o lote vai ser um lote problemático ou não. Ou seja, eu treino o sistema a aprender para interpretar quando existe um lote bom ou não bom e uso essa informação para segregar lotes. Prescritivo é quando eu tenho uma atuação direta do resultado da inteligência artificial sobre as condições de produção. Ou seja, eu vou agir antes do tempo real, prescrevendo o processo para evitar as falhas, ou seja, eu vou otimizar o processo, vou usar a informação que se aprendeu com o algoritmo para influenciar a produção. A aplicação de inteligência artificial, ela precisa de alguns detalhes. Então vamos dizer o seguinte, nós temos aqui o lote do produto número 4 sendo produzido. Ele tem várias etapas de produção, e dentro dessas várias etapas você tem diferentes controles na produção. Esses controles, como por exemplo uma variável aqui de porcentagem de carbono, ele tem um valor mínimo e máximo e tem um valor medido para esse lote de produção. A mesma coisa você pode, por exemplo, aplicar na temperatura de vazamento. Tem um mínimo e um máximo a ser aplicado, e um valor que foi determinado. Em cima dessas condições das variáveis, elas são convertidas em uma escala latente, como nesse caso, de -1 até 1, representando esse intervalo anterior. Ou seja, a escala é padronizada para depois poder ser trabalhada. Então aqui vejo outro caso da temperatura de vazamento, do valor mínimo máximo é -1 e 1, então temos aqui, por exemplo, -0,88. O que fazemos com isso? Convertidas todos os controles para os seus valores na escala latente, isso é convertido em uma impressão digital desse processo. Esse caso que vamos apresentar tinha 37 variáveis ou dimensões no qual isso foi realizado. Em seguida, como isso funciona? Vamos entender um pouco mais
Essa impressão digital, ela vai amarrar variáveis de processo com o produto e o resultado que se obtém na inspeção do produto. Portanto, quando temos aqui, nesse caso, o produto número 4, lote número 4, tem uma avaliação ok, e se temos um novo lote, por exemplo, lote número 5, com outras variáveis, e tem indicações de falhas, por exemplo, D1 e D2. Essas informações são completamente estruturadas de forma automática para que se possa passar, então, através do algoritmo. Vamos ver como isso acontece. Então, a nossa impressão digital, ela é convertida através de uma rede neural em um espaço latente, que é uma representação interna do processo. Vemos aqui um exemplo do espaço latente que tem duas dimensões para o lote número 4, e agora vamos passar então para o lote número 5, que tem outra localização do espaço latente de produção. Com isso, todas as informações, nós vamos treinar o sistema com uma série de lotes, e aqui vemos a representação desses lotes, ou seja, nesse caso, nós estamos demonstrando a quantidade de ensaios em cada uma das regiões, aqui, por exemplo, de 50 até 2.000, são 1.500 impressões digitais que vão ser analisadas pelo algoritmo. Em cima dessas impressões criam-se regiões. Essas regiões, então, podem ser analisadas, por exemplo, quanto à qualidade, ou seja, há diferentes métricas que podem ser utilizadas. Por exemplo, índice de refúgio, impureza, consumo de energia, rendimento metalúrgico, OEE do equipamento ou outros índices de otimização que podem ser aplicados. Nesse caso, as regiões identificam, por exemplo, regiões de, nesse caso, qualidade 5% de refúgio e regiões com refúgio menor. Ok, então identificamos agora a região do nosso processo onde tem um resultado melhor. Agora, o ponto todo é, eu quero fazer com que o meu processo siga esta receita. Ou seja, eu quero mover, por exemplo, produtos que estavam nesse ponto para este ponto. Como fazemos isso? Bom, o que acontece é a conversão novamente das variáveis do espaço latente através da rede neural, reconstruindo a impressão digital. Com isso, a nossa faixa de variável antes, que era de 3,40 a 3,65, ela é reconstruída, então, para 3,42 e 3,58. Ou seja, esta variável agora tem uma condição ótima de trabalho, e é esta condição que deve ser praticada na produção, e que vai ser inferida até a produção. Vamos dar um exemplo, uma olhada num exemplo real de uma fundição em 2016 usando essa tecnologia. O que nós vemos do lado esquerdo é o espaço latente dos itens, dos lotes de produção ao longo do tempo. Aqui nós vemos os lotes que variam de janeiro até outubro de 2016. Vemos aqui a incidência de defeitos, ou seja, a taxa de defeitos interna e externa marcados por linhas azuis para a taxa de defeito interna e essa cor amarelada, alaranjada para os defeitos externos. E vemos ao mesmo tempo onde estão, na verdade, os ensaios. Vemos que eles cobrem todo o espaço latente ou se expandem através do espaço latente. Esse foi o momento onde o algoritmo é calibrado e ele usa essas informações para, então, começar a otimizar a produção. Então, vamos ver uma segunda situação onde o algoritmo começa a trabalhar e vemos que ele foca em determinadas regiões. E à medida que ele foca nessas regiões, os índices vão variando e vão melhorando. Ou seja, o aprendizado com os índices incorretos nos traz o benefício de poder prever e melhorar, então, como os itens novos serão produzidos e focar, então, uma determinada região, com isso obtendo resultados de refúgio mais baixos. Então, é esse o aspecto que é interessante. Mas como isso funciona? Ou vamos discutir um pouco a amplitude disso. Ok. Como isso tem a ver com
que tem a ver simulação com a inteligência artificial na produção? Vamos discutir isso um pouco. Ambas as tecnologias usam algoritmos para otimização. Esses algoritmos fazem parte do que chamamos de inteligência artificial. Os algoritmos são distintos, ou seja, não são os mesmos algoritmos que são usados na simulação e na produção. Na simulação, no exemplo que mostramos, foi usado um algoritmo genético. E na produção, foi usado um algoritmo de redes neurais. Ok? Essas tecnologias competem? Não, elas não são competitivas entre si. Elas, na verdade, nós vamos ver, elas agregam entre si. Elas sustentam uma a outra. Então, vamos olhar aqui um fluxograma de desenvolvimento do produto de forma mais resumida, ou seja, quando saímos daqui do planejamento ou do design do produto, passamos pelo seu desenvolvimento de processo até a produção em série. Em que momentos eu aplico simulação do processo de fundição? Eu aplico simulação do processo de fundição em todos esses momentos. Entretanto, ela é mais produtiva quando aplicada no início, pois o objetivo da simulação é evitar custos, é estudar alternativas que sejam melhores para evitar custos, o que não impede ela de ser aplicada a um item em série, que já esteja na produção. Mas, obviamente, os graus de liberdade que eu tenho no início do projeto, para modificar produto, para modificar ferramental, para modificar dados geométricos do produto, é muito maior no início do que, obviamente, quando o item está em produção, o que pode ser impossível. E onde aplicamos, então, a inteligência artificial na produção? Bom, ela é aplicada nesse momento, mas ao final, quando o produto já está em produção. E através dela nós fazemos a otimização do que já está em produção. Ok? Perfeito. E como isso está relacionado uma coisa na outra? Bom, é necessário que tenhamos sempre um processo de melhoria contínua. Então, nesse mesmo hall ou sequências de desenvolvimento, nós podemos pegar informações da produção e novamente alimentar em vários momentos do desenvolvimento. Seja ele desenvolvimento de processo, quando o produto já está definido, ou mesmo até no início, desenvolvimento de produto, ou seja, eu posso replanejar o produto, eu posso usar esta informação de produção para planejar novos produtos usando a simulação, ou seja, a inteligência artificial na produção em série, ela permite uma entrada de dados para a simulação e que melhora o resultado da simulação, porque eu tenho condições mais específicas aqui. Vamos olhar isso de uma outra forma. Vamos discutir o assunto, por exemplo, num projeto específico. Imaginem o seguinte, sempre tendo em mente que qualidade e custo é uma decorrência do projeto que eu estou aplicando e do processo que eu estou aplicando. Então, se nós temos aqui na ordenada qualidade, por exemplo, e olharmos qual que é a capacidade desse projeto, vamos imaginar que ele está representado por esta barra. À medida que nós olhamos e falamos, ok, vamos colocar esse projeto em produção, normalmente começamos com um índice mais baixo de produção. Ou seja, nós não temos um processo otimizado normalmente. Nós temos um potencial, mas não conseguimos exercer esse potencial. À medida que eu otimizo, por exemplo, sem simulação, eu vou crescer esse potencial. Se eu usar simulação, eu vou ter uma capacidade de crescer isso mais ainda, porque eu vou ter mais informações sobre o comportamento do processo e com isso eu vou poder me aproximar mais do potencial máximo. Mas é claro que a simulação, ela contém uma parte da realidade, mas não toda a realidade. Então ela também tem uma limitação aqui. Por outro lado, quando eu aplico inteligência artificial, eu consigo crescer mais ainda esse processo e me aproximar do máximo potencial que aquele projeto tem disponível. Se eu agora, em vez de olhar isso, olhar o que acontece quando eu tenho diferentes projetos, ou seja, como é que eles se comportam? Vamos imaginar que eu tenho aqui 4 distintos projetos.
na ordenada, desculpem, ainda tenho qualidade, só que agora na abscissa os diferentes projetos. Lembrando ainda que qualidade e custo são decorrentes da soma de projeto mais processo. Chegamos aqui e falamos algo, por exemplo, assim. Meu projeto número 1 tem um certo potencial. O projeto número 2 tem um potencial maior, porque ele é diferente, ele usa essa potencial de atingir um certo nível de qualidade de forma mais eficiente. O projeto 3 é menos eficiente, o projeto 4 é menos eficiente. Ok, então eu não sei disso antes, né? Eu estou aqui colocando situações distintas, mas é fato que determinados projetos têm potenciais mais altos do que outros. Se eu começar um projeto desses, independente de qual seja, na produção, o que acontece? Normalmente, eu começo com um certo nível, e aí, esse é o ponto interessante, a inteligência artificial nos permite subir esse nível e chegar próximo ao nível máximo desse projeto. Mas, por outro lado, se eu tenho um projeto mais eficiente, eu também tenho um nível potencial mais alto. Então, eu preciso pensar sempre que, claro, a inteligência artificial vai me permitir otimizar processo, mas se eu estiver com um processo com capacidade baixa, digo, um projeto de baixa capacidade, o meu potencial de ganho não é tão grande quanto o meu projeto, quando o meu projeto está otimizado e tem um máximo de capacidade. Então, eu tenho que notar que a diferença de capacidade entre os projetos limita o resultado máximo que o processo pode trazer. Assim como o processo limita o projeto também. Então, eu tenho que ter isso em mente. Então, eu preciso, quando eu estou otimizando a minha situação, eu preciso procurar uma situação como essa, um projeto que me dê o máximo potencial em determinada característica, que é a característica que eu defino previamente. Pode ser qualidade num aspecto, ou pode ser custo, menor custo, né? Aqui a seta inversa, pode ser o menor custo de fabricação. E vou, com isso, usar a inteligência artificial na produção para maximizar ou minimizar o custo, no caso, maximizar a qualidade, ou minimizar o custo. Então, eu preciso ter isso em mente. Se eu fizer um resumo final dessa apresentação, nós chegamos aos seguintes pontos, que a inteligência artificial na produção e simulação são tecnologias que se complementam, elas auxiliam uma à outra, elas não competem entre si. A simulação, ela precisa ser aplicada de forma precoce. Ou seja, por quê? Porque é onde ela pode produzir o maior efeito, o maior resultado. E a interação dessas duas tecnologias permite com que as condições de entrada da simulação sejam otimizadas. Ou seja, eu aproveito as informações que eu tenho de produção e, novamente, alimento a simulação e permite com que eu faça esse ciclo que eu havia mostrado antes, aqui de levar um projeto que não é tão eficiente para um projeto que é mais eficiente. Ok? Bom, senhores e senhoras, esse é o assunto que eu queria discutir com vocês. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Obrigado.